Amém. Quem já foi impactado pela vida da Mai? Uhul! Deixa eu abrir aqui. Já vai abrindo sua Bíblia. Em Apocalipse. Isso, meu. O que esse cara vai falar, bicho? Tem um celular aqui. Ficou um celular aqui, gente. Não é meu, não. Seu? Já fico com as minhas coisas. Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga não achei. Ok. 5 segundos. É fácil de achar, gente. Último livro. Vamos lá. Se você achou, diga amém. Nossa, diminuiu. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, eu venho te pedir, Deus, que o Senhor continue nesse lugar aqui com tua presença, que a gente possa entender, Deus, o que o Senhor tem para falar hoje conosco, que a tua palavra entre os nossos corações hoje, Deus, e que o teu Espírito esteja caminhando aqui e tocando em cada coração, que a gente possa ser impactado, transformado, curados hoje pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, esse texto é um texto conhecido, ele fala da igreja morna. Quantos aqui já ouviram falar desse texto? Levanta sua mão. Ele é um texto conhecido, ele fala dessa igreja morna. E eu vou explicar um pouquinho do contexto para vocês entenderem por que ele está falando aqui da igreja de Laodiceia como uma igreja morna. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava vivendo uma mornidão espiritual. E ele faz uma analogia com relação à cidade, porque assim, existia uma região que tinham 3 cidades, ok? Uma se chamava Hierápolis, repita comigo, Hierápolis. A outra, Colossos. E a terceira, Laodiceia. Laodiceia, ok. De Hierápolis saíam águas quentes, repita comigo, quentes. Águas quentes. De Colossos saía água fria, repita comigo, fria. Isso aí. E é o seguinte, as águas quentes que saíam de Hierápolis, elas serviam para medicina. Eles usavam com relação aos médicos ali, para fazer curativos e tudo mais. Na cidade de Colossos saía água fria. E dali eles usavam a água pura para alimentar as outras cidades, para a gente poder beber, para as pessoas poderem beber. Só que
saía um tipo de água de Herápolis, saía outro tipo de água de Colossos. E essas águas se juntavam aonde? Laodiceia. E a água que chegava em Laodiceia era como? Morna, exatamente. E essa água morna servia para quê? Para nada. Então, o que Deus está querendo dizer aqui é que a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E hoje, a utilidade dela, quando uma igreja se torna uma igreja morna, ela não serve para nada. E Cristo está falando que quem é morno, ele tem vontade de vomitar. Você só vomita o que você já ingeriu. Ou seja, ela era uma igreja de Cristo. Ela era uma igreja que já pertencia a Cristo. Mas era uma igreja que estava vivendo uma mornidão espiritual. E o que ele está querendo dizer aqui é que a água fria tem um significado, a água quente tem um significado, mas você não serve para nada. E muitas vezes a gente, a igreja de Laodiceia era uma igreja que misturou as coisas do mundo com as coisas espirituais e vivia no muro, e vivia ali no meio. Era metade, um pé na igreja, um pé no mundo. Era aquela igreja assim que não era aquela igreja viva, não era igreja descrente, mas também não era aquela igreja cheia do fervor, mas era aquela igreja que estava morna, que estava ali no seu lugar e tudo mais. E Deus estava falando para aquela igreja, isso daí para mim não serve para nada. Quando a gente mistura as coisas ficam intragáveis. Queria chamar o Buds aqui, me ajudar? Na dinâmica aqui. Quem gosta aqui de McDonald's? Tem mais um. Esqueci aqui o. Quem gosta de Coca-Cola? Deixa eu ver de novo. Quem gosta de McDonald's aqui? Continua com a mão levantada. Deixa eu ver para quem que eu vou dar esse lanche aqui. Duda, vem aqui. Sobe aí, sobe aí. Ai. Você gosta de Mac? Sim. Então, prova essa batatinha aqui. Tá boa? Tá fria, né? Ok. Tá boa, brincadeira. Tá boa, muito boa. Tem uma utilidade, mano. É verdade. Aqui, ó. Esse hambúrguer aqui. Nossa. Tá bom? Uhum. Segura aqui, Budas, pra mim. Eu tô achando que essa coca caiu. Acho que ela vai dar uma espirrada. Desculpa, tia Cleusa. Dá uma golinha. Tá bom? Muito bom. Muito bom, né? Agora, e se eu começar a misturar um pouco das coisas? Não, não sei não. Não, manda ver. Vou colocar um pedaço só, né? Senão vai ficar muito. Segura aqui. Um hambúrguerzinho, uma batatinha. Tá bom. Oi? Vai. Uma coquinha. Ó teu estômago aqui, ó. Você acha que acontece o quê? Butz, manda ver aí. Delícia, hein? Viu? Vocês não têm inveja de mim agora.
Olha, marronzinho, que gostoso. Ô, peraí, esqueci o copo. Toma aí no negócio. Toma aí mesmo. Não, cheirado, cheirado. Vamos lá. Agora, come o seu lanche do Mac aí. Feliz. Sério, tem que fazer isso? Um golinho, um golinho. Pra honrar a sua pregação, vou dar um... Golinho, golinho, golinho. Aê! Gente, vamos aplaudir a Duda aqui. Duda. Pode, o resto é todo seu. Obrigada. Esse aqui também. Tava bom? Batido? Não. Não? Ok, obrigado. Basicamente, era isso que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. A água fria tinha uma utilidade, a água quente tinha outra, mas quando você misturava as duas, ela ficava morna e não tinha mais utilidade. E a gente corre um risco de virar uma igreja que não tem mais utilidade. E eu não estou falando da igreja da PIB, da igreja local. Eu estou falando de nós, Igreja Universal. Você é a igreja de Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você é a igreja de Cristo. E se a gente não ter cuidado, nós vamos nos tornar como a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna. Uma igreja que Deus tem vontade de vomitar da boca dele. Se a gente não tomar esse cuidado, a gente começa a virar essa igreja. E eu queria falar aqui um pouco hoje sobre as características dessa igreja. A igreja, a cidade de Laodiceia, ela era conhecida por ser uma cidade rica de bancários. Ela era conhecida pela sua lã, então tinha boas roupas, muitas pessoas iam para lá para comprar roupa, e era conhecida por ter um colírio para os olhos. Mas todo aquele orgulho por a cidade ser rica, ser uma cidade boa, a igreja não estava mais fazendo a diferença no meio daquela cidade, mas a cidade estava fazendo diferença na igreja. Muitas vezes nós não fazemos diferença no mundo, mas o mundo faz diferença na gente. A gente sai daqui, a gente é um aqui na igreja, mas quando a gente chega na nossa escola, quando a gente chega na nossa faculdade, a gente chega no nosso trabalho, a gente não é mais luz, a gente não faz mais a diferença. E o mundo começa a fazer diferença em nós. E eu queria que a gente se atentasse para algumas coisas aqui, para a gente poder ser uma igreja viva, para poder ser uma igreja que Jesus olha para a gente e se agrada. Amém? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que o título desse sermão é Características da Mornidão. Então, a primeira característica que eu vejo aqui é que a igreja morna é uma igreja pobre. Repita comigo assim: a igreja morna é uma igreja pobre. Tá calor aqui. Eu tô aqui. Ok. Versículo 17. Dei uma desafinada aqui. Versículo 17. Vai dizer: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão e é pobre. Ele fala 3 características. Eu vou falar dessas 3 características. Primeira, como eu falei para vocês aqui, a igreja de Laodiceia era uma igreja reconhecida pelos seus bancários. Tinha muito banco lá, eles guardavam dinheiro e era uma igreja extremamente rica. Eu vi um estudo que mais ou menos 61 depois de Cristo, a igreja sofreu a cidade sofreu um terremoto e ela foi toda abalada. O governador ofereceu ajuda e a cidade recusou, porque eles tinham dinheiro suficiente para reconstruir a cidade. Então, era uma igreja extremamente rica. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que
A primeira característica de uma igreja morna é que é uma igreja apegada às coisas desse mundo. Muitas vezes eu vejo adolescentes, eu vejo jovens se perdendo, porque começam a se apegar às coisas do mundo, começam a ir em festas, começam a participar de uns churrascos da faculdade, começam a participar de coisas que você sabe que Deus não aprova, e a gente começa a ficar encantado com o mundo, com aquilo que o mundo tem a nos oferecer, e a gente começa a se tornar uma igreja morna. A gente começa, muitas vezes, a trocar as prioridades e começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. A gente coloca os nossos estudos no lugar de Deus. A gente coloca, às vezes, até a nossa família no lugar de Deus. E Deus começa a perder a prioridade. Vocês já devem ter ouvido falar de um texto que fala assim, que é mais difícil, que ele compara a dificuldade do rico entrar no reino dos céus como um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E muitas vezes você vê interpretações desse texto dizendo que o camelo não é bem um camelo, é na verdade uma corda, ou a agulha, o buraco da agulha não é bem o buraco da agulha, é uma porta e tudo mais. Mas, enquanto eu estava lá estudando na nossa faculdade, e o meu professor falou uma coisa muito interessante, que aqui não tem como você tirar um segundo sentido desse texto. E o verdadeiro sentido aqui é que ele está falando que realmente o rico, ele não tem como entrar no reino do céu. Mas eu não estou dizendo que, então o rico não tem salvação. Não, não é isso. O que eu digo é que o rico de coração não tem como entrar no reino dos céus. Aquele que dá mais importância para as coisas materiais e não consegue olhar para Deus, não tem espaço no reino dos céus. Aquele que coloca as coisas do mundo na frente de Deus, não tem espaço no reino de Deus. Deus quer que Ele seja nossa prioridade. Nós precisamos colocar Deus no devido lugar. Eu vejo isso muito como aconteceu na Europa. Eu tive o privilégio, há um tempo atrás, de conhecer a Europa, e eu estava vendo lá como as igrejas hoje têm morrido lá, e as igrejas estão cada vez menor, e você vê que a região da Europa é uma região muito rica. Eles têm segurança, eles vivem bem, eles têm toda uma mordomia, o governo deles funciona e tudo mais, e é triste você ver pessoas que estão aqui no mundo tão bem, mas estão distantes de Deus. Sabe qual foi o problema? É que quando você começa, às vezes, a ligar muito para as coisas do mundo e começa a ficar tão confortável, você começa a esquecer de Deus. Você começa a deixar Deus para trás, porque Ele não é mais necessário. E a gente corre esse risco. A gente corre esse risco de achar que Deus não é mais necessário na nossa vida. Que Deus não é mais necessário nos nossos estudos, na nossa família, nas nossas decisões. A gente precisa colocar Deus no lugar de prioridade. E nesse texto, no versículo 18, ele vai dizer: comprem de mim, Jesus está dizendo para a igreja, comprem de mim o ouro, o verdadeiro ouro, eu tenho riquezas para vocês. E o que ele está querendo dizer aqui é que ele está falando: deixem as riquezas mundanas, deixem aquilo que tem te afastado de mim e olhe para mim, porque eu tenho riquezas espirituais para você. Nós vivemos uma batalha espiritual. O mundo espiritual é muito mais real que o nosso mundo. O nosso mundo é passageiro. E nós vamos viver a eternidade na consequência daquilo que a gente viveu aqui. E a gente precisa entender que nós não somos dessa terra. Nosso verdadeiro lar não é aqui. E o que você tem vivido? Você tem vivido para as coisas eternas ou para as coisas passageiras? É tão triste porque às vezes eu vejo
adolescentes. Eu vi tantos amigos meus. Quando eu era dos adolescentes, eu passei para os jovens. Essa fase de transição, de você entrar numa faculdade, é tão difícil, cara. Porque vocês sofrem tantas tentações, é tanto convite. Eu vi tanto amigo meu se perdendo por bobeira. Eu vi tanto amigo meu se desviando assim porque queria fazer amizade fora e queria participar das festas, queria fazer isso e aquilo, e começou a perder o foco. E Deus não era mais o centro. Eu lembro de tem um programa do Silvio Santos, passava muito tempo atrás, que o cara era um piazinho, ele entrava numa cabine, colocavam um fone nele, aí, sei lá, eles colocavam um monte de objeto, aí tinha um carro, tinha uma tampa de garrafa, tinha uma casa, um negócio. Aí o cara entrava, colocava aquele fone e ele não ouvia mais nada. E daí o que acontecia? Eles falavam assim, ó, vamos supor, essa TV aqui. Ô João, você troca essa TV por essa tampa de garrafa? Só que ele não estava ouvindo nada. Ele só tinha que falar sim ou não. Daí às vezes ele falava, não, daí, né, beleza. Às vezes ele falava, sim! E daí todo mundo ficava, não, e a família se desesperava. Eu não sei o que lá, o João, você troca esta casa por esta folha de papel sulfite. Sim! Cara, aí acabava, o menino saía da casa, então, João, você ganhou essa folha de sulfite. Daí o piazinho ficava com aquela cara, assim, a família quase chorando. Quantos aqui já viram esse programa aqui? Uma galera. E eu olho, parece que muitas vezes eu tenho visto pessoas dentro da igreja vivendo quase a mesma coisa. Ô João, você troca viver a eternidade no céu por 4 festas e ficar muito bêbado? Sim! E você fica, não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. E tem pessoas trocando coisas eternas, coisas gigantes, poderosas, por coisas tão insignificantes. Eu ouvi um pastor falar esses dias que ele fez uma comparação, eu achei muito legal. Ele falou do ouro, e ele falou, a Bíblia diz que no céu a gente vai ter ruas de ouro. O ouro é tão insignificante no céu, que vai ser aquilo que a gente vai pisar. Sabe, às vezes a gente dá tanto valor para as coisas desse mundo, a gente dá tanto valor para um Instagram, para os nossos seguidores, a gente dá tanto valor para a roupa que a gente está vestindo, e a gente esquece daquilo que é eterno. E a primeira característica de uma igreja morna é que a gente começa a trocar as coisas eternas pelas coisas passageiras. E Cristo está alertando a igreja, ei, não faça isso. Não faça isso. Olhe para mim, eu quero ser a sua prioridade. Eu quero que o seu coração queime por mim. Segunda coisa, senão preciso adiantar aqui. A segunda característica de uma igreja morna, que ela se torna uma igreja sem valor. Então no versículo 17, ele vai dizer, digno de compaixão, é pobre, cego e que está nu. Então como eu falei para vocês, a cidade de Laodiceia, ela era reconhecida por ser uma cidade que ela tinha uma boa lã. Então lá se fazia tecido para roupa. E muitas pessoas vinham de muitas cidades para comprar suas roupas. E aqui, nesse texto, ele está fazendo esse comparativo, dizendo que a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava vivendo em pecado. Quando a Bíblia fala de vestes, ela sempre vai dizer assim, vista-se das novas vestes. Eu tenho novas vestes santas para você. Por quê? É para deixar o velho homem, deixar o pecado, deixar as manchas que tinham e começar a usar vestes puras, vestes brancas. E sabe qual é a segunda característica da igreja morna? É uma igreja que convive com o pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado assim e diga assim, a segunda característica da igreja morna é uma igreja que vive com o pecado.
A palavra de Deus vai dizer, por exemplo, em Efésios 4, que a gente deve se despir-se do velho homem e se vestir das roupas santas que Deus tem para nós, que a gente deve se vestir do novo homem. Cristo está oferecendo novas vestes para a gente. Ele oferece um caminho de santidade para nós. Ele oferece um caminho sem pecado para a gente lutar contra o pecado e a gente viver cada vez mais distante do pecado e cada vez mais perto do Senhor. E é tão triste assim, porque às vezes eu vejo muitas pessoas na igreja, e eu mesmo tenho vivido isso, eu luto contra isso. Às vezes eu me pego assim, convivendo com o pecado. Você vem na igreja, você atua no ministério, talvez você seja líder de célula, você dá palavra na célula, você seja supervisor, cuida de pessoas, e você tem convivido com o pecado. E você chega na igreja, está com uma aparência, mas por dentro as suas vestes estão sujas. Eu lembro de uma historinha que sempre me contavam e que é muito real, que se refere muito a esse texto aqui. É que existia um homem que ele estava em cima de um muro. E nesse muro, de um lado, estava Satanás e do outro lado estava Jesus. E desse lado aqui, Jesus falava para ele: ei, vem para cá, eu te amo, vem para cá, vem para cá. E aquele homem naquele muro, ele olhava pelo outro lado e o diabo estava assim, parado, olhando para ele. E ele olhava para o outro lado, Jesus, vem para cá, eu te amo. Ele olhava para o diabo e o diabo estava lá parado. E até uma hora que ele não aguenta e olha para o diabo e fala assim: por que você não está me chamando? Jesus está me chamando um monte lá e você está aí parado. Ele fala assim: não, porque o muro já é meu. E muitas vezes nós temos sido uma igreja que tem vivido em cima do muro. A gente vive uma coisa aqui dentro da igreja, a gente vive uma coisa aqui dentro da célula, mas quando a gente sai, a gente vive outra coisa. A gente tem ficado, muitas vezes, tem meninos aqui que ficam com meninas, tem gente aqui que tem problema com bebida, tem gente aqui que está se envolvendo com mentira, tem gente aqui que é orgulhosa. A gente tem se envolvido com os nossos pecados e a gente abraça eles, e a gente convive como se fosse uma coisa normal, sendo que a Bíblia diz que treva e luz elas não vivem juntas. Ou você é treva, ou você é luz, ou você é quente, ou você é frio. Nunca me esqueço de uma experiência que eu tive quando eu era adolescente, e eu fui numa célula. Na minha época as células não eram muito bem pastoreadas assim, aí era uma bagunça, cada um fazia a célula do jeito que queria. Aí eu fui visitar uma célula, porque a galera me convidou lá, e eu cheguei nessa célula, e eu já até contei essa história para vocês, mas a líder da célula, ela estava defendendo que a gente deveria ir na balada. Olha só, célula bênção, né? E ela falava: não, porque senão você vai se distanciar das pessoas. Tipo, eu vou na balada, mas é porque eu curto dançar e tal. E, gente, a gente tem que ser mais flexível e não sei o que lá, e blá blá blá. E eu só ouvindo aquelas neiras lá, né? E teve um rapaz também daquela célula, e daí o que acontece? Eu quis falar, né? Eu falei: acho que não é bem assim e tal. Aí pensa, a célula inteira se votou contra mim e começou: porque não sei o que lá, você é um radical. Ixi, foi mó treta. Aí um piada daquela célula falou: não, porque a Bíblia fala que é pecado se embriagar e tal. Então, e eu tenho, o meu corpo, ele é muito forte, tipo, de resistência, assim. Cara, eu posso tomar um engradado de cerveja aqui, que eu tô filé, tô bem, não sei o que lá, babá. E eu ouvi tudo aquilo, a galera não me ouviu. Eu tive que sair aquele dia daquela célula e saí muito triste, porque eu vi que muitas vezes a igreja ela tem convivido com o pecado e acha normal. E naquela mesma semana, aquele menino que falou para mim que bebia um engradado de cerveja lá, que não ficava mal, não sei o que lá, ele veio pedir perdão para mim. Porque 2 dias depois da reunião da célula, ele foi tomar uma lata de cerveja e ficou bêbado. Ele chegou, pra lá de bêbado em casa. Chegou em casa, o Piá tinha 20 anos de idade. Nem sei porque ele estava na célula de adolescente, mas ok. O Piá tinha 20 anos de idade e apanhou da mãe
levou uma surra por ter chegado bêbado em casa. E ele... Ok. E ele estava falando para mim, cara, eu falei aquilo para você e eu senti que Deus, ele me deu uma lição. Eu tomei aquela cerveja e fiquei bêbado. Isso nunca aconteceu comigo. Queria te pedir perdão e tal. E sabe o que é o mais triste? É que eu vejo toda aquela célula, ninguém ficou na igreja. Ninguém. Era uma célula grande, tinha umas 15, 20 pessoas e ninguém ficou na igreja. Porque não tem como você levar uma vida de duas caras. Uma vida que vive para o mundo e uma vida que vive para Deus. Você não consegue levar as duas, sustentar as duas coisas. Você precisa decidir se você vai viver para Deus ou se você vai viver para o mundo. A gente precisa de mais temor no nosso coração. A gente precisa viver uma vida radical. Sabe, às vezes as pessoas falam, é muito radicalismo. Cara, tem que ser radical mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que ser chato. Você não precisa ser chato. Mas você tem que ser radical com o pecado. Não dá espaço para o pecado. Não fala, não, é assim mesmo. Esse pecado é difícil mesmo. Ele sempre bate a porta, sempre está ali comigo. Parece uma vez por semana. Não. Cara, a gente precisa começar a cortar os pecados da nossa vida. O Tarek é um cara que estava compartilhando com a gente que esse ano ele decidiu cortar alguns pecados da vida dele. E ele tem vencido. E cara, eu tenho certeza que Deus vai honrar a vida dele. Porque ele decidiu cortar de vez o pecado da vida dele. A gente não pode conviver com o pecado. A gente não pode. A gente precisa viver uma vida para Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não podemos conviver com o pecado, seu safado. Terceira e última característica. No versículo 17 mesmo, ele vai dizer, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Terceira característica de uma igreja morna é que é uma igreja sem visão. Repita comigo, uma igreja... pode ser, eles completaram. Então, como eu estava falando para vocês, a Laodiceia também era uma cidade reconhecida por ser uma cidade de médicos. E lá existia esqueci o nome do negócio. Colírio. Um colírio que as pessoas que tinham problemas de visão, elas vinham de outras cidades para comprar esse colírio. E nesse texto ele fala ali, vocês são orgulhosos e tal, vocês têm o colírio, mas eu tenho um colírio espiritual para abrir os olhos de vocês. E a terceira característica que eu vejo aqui, que às vezes a gente se torna uma igreja cega. Cega para quê? Para as coisas de Deus. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus está mostrando para nós. A gente não consegue enxergar os planos de Deus. Então, quando a gente está vivendo na mornidão, muitas vezes a gente vai orar pedindo para Deus, Deus, qual que é a faculdade que eu tenho que fazer? Essa menina aqui, ela é de Deus ou não é? Esse piá é de Deus ou não é? E tal, Deus, o que eu faço? O que eu faço com a minha célula? E Deus não traz uma resposta e você não consegue ver. Por quê? Porque nós temos vivido na mornidão. Muitas vezes Deus está dando um tempo, Deus está falando para você esperar, mas Deus ele sempre traz a resposta. Seja um não, seja um espere, seja um sim. Mas Deus ele traz a resposta. Mas quando a gente está vivendo na mornidão, nós somos uma igreja cega. E Deus ele oferece, Cristo está oferecendo para a igreja aqui, colírio para os nossos olhos, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Semana passada não. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei num capítulo de João 9 eu preguei. E falava sobre o cego de nascença. Quem lembra dessa pregação? Alguns. Tô feliz, faz mais de um mês que eu preguei. E nesse texto, os discípulos olham um cego e falam assim, quem pecou? Né? Para ele nascer assim, foi ele que pecou, foram os pais e tal, tem toda uma discussão. Aí ele fala que ninguém pecou, aí traz o cego
cura o cego. Aí tem todo um enredo ali, porque daí os fariseus pegam ele, pressionam ele. Quem que te curou? Quem te curou? Ele falava, Jesus, Jesus. Os caras não queriam acreditar. Até uma hora que eles expulsam ele do templo. Jesus vai até ele e ele está ali com Jesus e ele fala, quem que é você? E ele fala, eu sou o Filho do Homem. E a Bíblia diz que naquele momento, os olhos espirituais daquele cego foram abertos. Muitas vezes, nós temos vivido dentro da igreja local, a gente tem vivido na nossa célula, a gente tem vivido como um crente, mas os nossos olhos espirituais estão fechados. A gente tem vivido uma religiosidade, e a gente não vê aquilo que Deus tem para nós. E eu constantemente sou lembrado disso por Deus, porque muitas vezes eu estou aqui no ministério e eu preciso tomar algumas decisões com relação às nossas células. O que eu vou fazer com a rede de transição? O que eu vou fazer com a casa de oração? O que eu faço agora? Para onde eu vou? E às vezes eu quero decidir por mim mesmo, mas às vezes Deus me lembra que eu preciso lembrar que a ideia não vem de mim, a sabedoria não é minha, que Ele tem uma direção para as coisas da minha vida e eu preciso entrar no lugar secreto para receber a direção. A gente precisa entender que a gente depende totalmente do Senhor e é Ele que vai dar a visão, é Ele que vai abrir os nossos olhos e responder todos os questionamentos que a gente tem. Então, se você tem dúvidas, se você não sabe o que fazer, se está com algum problema na sua família, talvez você tenha algum problema pessoal, talvez você esteja com algum problema na sua célula, algum problema na sua escola, você não sabe o que fazer de faculdade, você não sabe para onde ir, você precisa tomar decisões. O único que pode responder essas questões com exatidão é Jesus Cristo. E o único jeito de a gente saber as respostas e aquilo que Ele tem para nós é a gente entrando no lugar secreto, se relacionando com Ele, e Ele vai abrir os nossos olhos. Eu acredito, eu tenho certeza disso, que cada um aqui é especial para Deus. Cada um de vocês. Ninguém aqui é mais importante que o outro. Deus ama todos nós igualmente. E eu tenho certeza que Ele tem um plano para a vida de cada um. Só que muitas vezes a gente não enxerga a riqueza que Deus tem para nós. A gente prefere viver as coisas desse mundo e esquece que Deus tem algo muito melhor para nós. Desde que eu me entreguei para viver uma vida no ministério, eu me surpreendo cada vez mais. E hoje eu sou, não querendo ser egoísta, mas eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Porque eu amo viver as coisas que Deus tem para mim. Eu amo estar nesse ministério. Eu amo tudo que o Senhor tem feito por mim. Todo o cuidado dEle, todo o amor. Cada dia que eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta, eu estou na minha cama ali orando, lendo a Bíblia, Deus fala comigo. E Ele sempre traz uma palavra, seja de exortação, seja de direcionamento, mas Ele sempre fala comigo. E a cada dia eu vou vivendo dependente dEle. E Ele tem me mostrado, me guiado, e Ele tem abrido meus olhos espirituais. Às vezes eu paro de olhar para Ele e começo a olhar para as coisas do mundo. E eu esqueço que Ele tem coisas para mim. E às vezes eu começo a ser guiado pelo mundo, e às vezes Ele me pega aqui, filho, vem aqui, eu tenho coisas para você. Eu quero te dizer que Deus tem coisas para você maravilhosas. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você esteja vivendo, Deus tem algo para você em tudo, em tudo. E Ele quer que você viva a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para você. A gente precisa largar essa mornidão. A gente não pode ser como Laodiceia e se apaixonar pelo mundo, se apaixonar pelas coisas que Ele nos oferece. Deus nos chama para viver uma plenitude de tudo. E Ele quer nos convidar para viver todos os planos dEle. Amém? Então, se você
enquanto essa palavra era ministrada, se você foi tocado pelo Senhor, se alguma dessas coisas entrou no seu coração, e você tem vivido alguma dessas coisas, talvez você tenha vivido uma pobreza e tem se apegado às coisas desse mundo, você tem se apegado às coisas que os teus amigos te oferecem, tem esquecido de Deus. Talvez você tenha se apegado às coisas materiais, o teu Instagram, e tenha esquecido de Deus, deixado Deus de lado. Talvez você está vivendo uma vida de pecado. Você tem vindo aqui, você tem liderado célula, você pede para ser usado por Deus, mas quando você chega em casa, você comete aquele pecado de novo, e você vive como um escravo. Talvez você não enxerga aquilo que Deus tem para você. Você procura respostas, mas não encontra nada. Você não sabe se Deus tem um futuro para você ou não. Eu queria te convidar agora, se você está vivendo alguma dessas coisas na sua vida, primeiro eu quero te dizer, você tem sido um cristão morno. Eu sei que é triste falar isso, mas talvez você tenha sido um cristão morno. Mas Deus hoje, Ele está te chamando e está te convidando a largar a mornidão e começar a viver na presença dEle. Ele tem algo para nós. Ele quer incendiar o nosso coração, uma paixão por Ele. Ele tem planos para a nossa vida. Jesus fala nesse texto que Ele oferece a verdadeira riqueza, Ele oferece a verdadeira roupa, Ele oferece o verdadeiro colírio espiritual. Ele nos convida para um banquete. No versículo 20, eu estou batendo a porta. Talvez Ele esteja falando com você. Ei, João, Ana, eu estou falando com você. Ouve a minha voz. Eu quero que você viva uma vida inteira comigo, a plenitude de tudo aquilo que eu tenho para você. Largue esses pecados. Eu quero que você veja tudo que eu tenho para você. Talvez Jesus está batendo a porta do seu coração e você precisa se entregar para Ele. Se você tem vivido alguma dessas coisas, algum desses aspectos na sua vida, e você tem sentido que você está vivendo uma mornidão espiritual, eu queria te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Se Deus falou algo contigo hoje, se você quer se entregar para Ele completamente e pedir para Ele que Ele transforme a sua vida, fique de pé no seu lugar. Quero te convidar agora a você abaixar a sua cabeça, você que está de pé, fechar os seus olhos. Eu quero que você comece a falar com o Senhor. Entregue tudo para Ele. Deus tem muita coisa para você. Ele sonhou contigo antes de você nascer. Sua glória sembrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me
tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. Você, Deus, palavra de vida eterna, como sinal de rendição a Ele. E cante isso: para onde nós iremos, Senhor? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna, que só o Senhor tem um plano para nós. O Senhor é dono de todas as coisas, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem somos nós? Nós dependemos totalmente dEle. Se entrega a Ele. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Fazer agora o segundo convite, o segundo desafio nessa noite. Talvez você nunca tenha tido um encontro real com Jesus Cristo. Talvez você é a primeira vez que você está vendo aqui, ou você é de casa faz muito tempo, mas você percebeu que tem vivido na mornidão há muito tempo. Você percebeu que você está longe de Deus. Talvez hoje você queria tomar uma decisão de estar mais perto dEle. E talvez hoje você quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, convidar Ele para entrar no seu coração. Esse texto ele diz que Jesus bate a porta. E hoje Jesus está batendo na porta do seu coração e está te convidando
está chamando você para viver uma vida com Ele. E Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. E a minha pergunta é: você vai deixar Ele entrar ou não? Se você quer deixar Jesus entrar na sua vida hoje, eu queria te convidar a você levantar a sua mão, aonde você estiver. Onde você estiver, levante sua mão, bem alto assim, para eu poder ver aqui. Glória a Deus. Você que está com a mão levantada, chega aqui na frente. Queria chamar os líderes aqui junto, líderes de célula, coordenador de culto. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Se está com vergonha, chama o amigo que está do lado. Deixa essa oportunidade passar não. Talvez você está se sentindo incomodado para vir aqui, mas você tem vergonha, você tem alguns motivos que te prendem aí. Não deixa essa oportunidade passar. Jesus está te chamando hoje. Eu queria que todo mundo aqui tivesse com um líder junto. Se tem alguém que está sozinho aqui na frente, aqui tem uma moça aqui, ó. Mais alguém tá aqui no meio. Eu fui abraçado. Ali, ó. Lucília, ali, ó. Levanta a mão de novo. Ali. Mais alguém tá sozinho aqui? Você? Tarek. Tinha um brother aqui, tinha alguém aqui no meio. Tem alguém que está sozinho? Você? Tem uma líder aí, Tiadra. Aqui, ó. Esse monte de cachecol azul. Tem mais alguém que está sozinho? Não? Aqui? Chegou alguém já. Beleza. Se você estiver em casa também, quer tomar essa decisão, quero te convidar, você que está aqui, feche teus olhos, abaixe tua cabeça. E você vai repetir essa oração comigo. Eu queria convidar a igreja a fazer essa oração junto. Senhor Jesus, eu abro meu coração para que o Senhor entre na minha vida. Deus, faz morada em mim. Transforma a minha vida. Me cura, me perdoa e me traz para perto do Senhor. Eu quero viver uma vida inteira contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus.